aqui à frente, por favor. Essa querida irmã Maria já está frequentando. Após a mensagem, nós vamos estar orando de maneira especial, agradecendo a Deus por cada mãe que está presente aqui neste culto, nesta noite, dizer que você é muito bem-vinda, querida mamãe. É uma alegria ter você aqui. É impressionante que esse Dia das Mães, esta comemoração, um dia especial para as mães, nasceu numa igreja cristã, numa igreja evangélica nos Estados Unidos. Uma moça que havia perdido a sua mamãe, chamada Ana Jarvis, então reúne e dedicar um domingo lá para uma comemoração às mães da igreja, cada uma levando uma flor. E aquilo pegou de maneira tão grande lá nos Estados Unidos que um presidente então decretou o segundo domingo de maio, o Dia das Mães. E a palavra de Deus é muito clara nesse sentido, lá no 5º mandamento da lei de Deus, para honrar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos pais, que é o primeiro mandamento da Bíblia, que vem acompanhado de uma promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva uma vida boa, uma vida longa, uma vida abençoada aqui nesta terra. E realmente reconhecemos, sem dúvida nenhuma, a importância, esse ministério tão precioso que Deus confiou a vocês, mães. E no final da reunião, mas no final nós queremos orar, agradecendo a Deus por cada mãe aqui presente, pedindo que o Senhor cubra você com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê cada dia mais graça, mais sabedoria nesta missão tão maravilhosa que Deus confiou às mães. Vamos orar também no final pelas famílias, para cada família aqui presente. Este culto de hoje é um culto dedicado à família, e Deus colocou no meu coração, acredito, de pregar aqui sobre um tema. O tema da mensagem é um lar sem sombras, um lar sem sombras. Eu quero iniciar a mensagem lendo 2 versículos no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 15, o versículo 17, e depois no capítulo 17, o versículo 1. Os irmãos querem abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura destes 2 versículos. Provérbios capítulo 15, o versículo de número 17. Provérbios está no meio da Bíblia, fácil de encontrar, depois do livro de Salmos, vem o livro de Provérbios, um livro de sabedoria. É uma sabedoria diária para a vida, não é uma sabedoria simplesmente de informação, de conhecimento, mas uma sabedoria da sensatez, de viver realmente os princípios de Deus. Aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 17, diz assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado, isto é, o boi gordo, e com ele o ódio. O livro de Provérbios é muito comum nesse tipo de comparação. E aqui diz: melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Agora no capítulo 17, o primeiro versículo do capítulo 17 de Provérbios. 17, capítulo 17, versículo 1. Mais ou menos quase o mesmo tipo de comparação. Quando diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Outra tradução, NVI, traduz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavenças. Um lar sem sombras é um lar onde existe essa tranquilidade, onde existe esta bênção, esta calmaria toda especial descrita aqui neste versículo. O que é? O que é o lar? Foi feita uma pesquisa
alguns anos atrás em Londres, sobre o que é o lar. As respostas foram enviadas por pessoas que representavam todas as classes sociais. Vieram de lares ricos, de lares humildes e pobres. Mais ou menos umas 800 definições do lar. E o jornal, então, selecionou 7 daquelas decisões ou daquelas definições de lar que eles acharam mais importantes. E eu quero ler essas 7 definições, então, desta pesquisa. Primeiro, o lar é um mundo de contrariedades lançada fora e um mundo de amor condensado. Segundo, o lar é o lugar onde os pequenos são grandes e os grandes são pequenos. Terceiro, o lar é o reino do pai, o mundo da mãe e o paraíso das crianças. Quarto, o lar é o lugar onde mais murmuramos e o lugar onde nos tratam melhor. Quinto, o lar é o centro de nossas afeições, em redor do qual circulam os menores anelos do nosso coração. Sexto, o lar é o lugar onde o nosso estômago recebe 3 refeições completas e o nosso coração milhares. Sétimo, o lar é o único lugar na terra onde as faltas da humildade são ocultas sob o doce manto do amor. Aleluia. Uma criança falava do seu lar a um amigo, quando este lhe perguntou: onde está o seu lar? Onde é o seu lar? E ele, fitando os olhos na sua mãe, respondeu: o meu lar está aonde a minha mãe está. O lar é muito mais do que uma construção. O lar é muito mais do que uma casa. Há um pensamento anônimo que diz: o dinheiro pode edificar uma casa, mas é necessário amor para fazer dela um lar. Então o lar é muito mais do que uma boa casa. Em Samuel capítulo 7, o rei Davi, quando já estava reinando há algum tempo sobre Israel, já tinha conseguido expulsar os jebuseus de Jerusalém, já tinha trazido a Arca da Aliança para Jerusalém, para aquele tabernáculo, e já tinha construído também um palácio aonde ele morava. Mas ele estava incomodado com a Arca da Aliança, que ainda estava na tenda, naquela barraca. Ele chamou o profeta Natã à sua casa e disse: olha, eu moro numa casa muito bem construída, numa casa boa, mas a Arca de Deus está numa barraca, numa tenda. E ele disse: eu quero construir um templo para Deus. Mas é impressionante que, apesar de Davi morar num palácio, numa casa de madeira, de leis, infelizmente não podemos dizer que Davi teve um bom lar. Muitos problemas na família deste homem. Primeiramente, ele transgrediu a vontade boa e perfeita de Deus com respeito ao lar. A vontade perfeita de Deus, segundo disse Jesus, é que o homem deixa o seu pai, a sua mãe, una-se à sua mulher, à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Infelizmente, Davi não se uniu apenas com uma mulher, ele uniu com várias. Ele teve pelo menos 10 esposas, fora as concubinas que ele tinha. E isso trouxe muitos transtornos, muitos problemas no lar de Davi, porque sendo todos filhos do mesmo pai da minha mãe, do mesmo pai da mesma mãe, dá muitos problemas nos filhos, de brigas às vezes. Agora, sendo de mães diferentes, imagina a confusão que isso causa no lar. E os textos bíblicos mostram isso claramente. Por exemplo, o filho primogênito de Davi se engraçou, se namorou de uma própria irmã por parte de pai. E ele abusou daquela sua irmã, praticando incesto com ela e depois desprezando aquela moça. E isso causou uma revolta tão grande no coração do irmão daquela irmã por parte de pai e mãe, Absalão, que
que ele resolveu vingar aquilo que seu irmão havia feito contra a sua irmã, e quando teve uma oportunidade, Absalão assassinou o seu próprio irmão. Davi ficou tão chateado e revoltado com Absalão, que ele teve que fugir da presença do pai. E mais tarde, retornando, ele se levanta contra o próprio pai, e tem uma morte tão triste, quando morre pendurado entre os céus e a terra, com o pescoço pendurado numa forquilha ali, e assassinado pelo general de Davi. Depois o próprio Salomão manda também matar um dos seus irmãos. Olha, então, embora Davi morava numa casa tão boa, ele não possuía este lar sem sombras. Ele não possuía este lar com a tranquilidade expressa pela palavra de Deus, aqui nesse texto que nós lemos, meus queridos irmãos. Então, uma casa boa, muito dinheiro, mobília boa, não é nem uma segurança deste lar abençoado por Deus. O lar descrito aqui pelo pastor Carlos, quando iniciou o culto, lendo o Salmo 128, quando o Salmo diz: feliz ou bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele será feliz e tudo irá bem. A esposa no interior do seu lar é comparado como uma videira frutífera, os filhos comparado como rebentos em volta da sua mesa. Eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor nosso Deus. Este lar de paz, de tranquilidade, de harmonia. Agora vamos meditar aqui nestes momentos aqui sobre algumas características de um lar, deste lar sem sombras, deste lar onde há, conforme o versículo aqui de Provérbio 17:1, um lar aonde há tranquilidade. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que uma casa cheia de carnes e com ela intriga, a contenda. Então vamos meditar nessas características deste lar sem sombras. Um lar sem sombra, primeiramente, é um lar, sem dúvida nenhuma, edificado por Deus e em Deus. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É Deus que edifica o nosso lar. Se você tem desfrutado paz, harmonia, tranquilidade, bênção na sua casa, se Deus tem te concedido filhos saudáveis, noras, genros, netos, agradeça ao Senhor nosso Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, diz o apóstolo Santiago, vem lá do alto, vem do nosso Deus. E se Deus tem abençoado o seu lar com a calmaria, com a tranquilidade, reconheça esta bênção do Senhor, que Deus tem edificado a sua casa. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar o lar ou a cidade, em vão trabalham também aqueles que guardam a cidade. É bênção do Senhor, sem dúvida nenhuma. Então, um lar edificado por Deus, e deve ser edificado também nossas vidas em Deus, o nosso lar. Jesus terminou o sermão da montanha, lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, com aquela comparação maravilhosa, dizendo que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam, é comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E quando sopraram os ventos, caiu a chuva, transbordaram os rios, aquela casa ficou firme, porque foi edificada sobre a rocha. A rocha na Escritura Sagrada é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. E quando nós edificamos o nosso lar em Deus, tendo como base, como fundamento da nossa casa o Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus, a palavra do Senhor Jesus, então este lar é capaz de resistir às lutas, às adversidades da vida, que são simbolizados nos ventos fortes, né? Nós vemos as consequências dos ventos lá, agora nos Estados Unidos,
edificado em Jesus e na sua palavra, ele é capaz de resistir os vendavais dessa vida, as tempestades desta vida e o transbordar dos rios dessa vida, que são os problemas, que são as dificuldades, que muitas vezes bate forte sobre a nossa casa, mas o Senhor é poderoso para sustentar a nossa família, amém? O nosso lar, não simplesmente uma casa física, mas sustentar este lar, que é muito mais do que a casa, que compõe de gente, de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de filhos e família. Os vendavais desta vida, as tribulações desta vida, não são capazes de destruir o lar, a família que é edificada nesse Deus gracioso, nesse Deus maravilhoso. Eu posso dizer que vi isso muitas vezes na minha própria família, dos meus pais. Tivemos momentos muito difíceis, de pobreza, de enfermidades, de muitas dificuldades, mas o meu pai e minha mãe sempre unidos, e a família unida. Minha mãe morreu muito jovem, com 74 anos, meu pai está com 93, ainda vivo, mas quantas bênçãos de Deus, a alegria que a gente tinha dentro de casa, estar junto, conversando, brincando. Somos 6 irmãos homens e apenas uma mulher. Eu fui pregar em Goiânia outro dia, segunda-feira desta atrás, o aniversário de 60 anos da minha irmã, e eu lembro dela brincando com a gente, parecia um homem no meio de tanto menino, subia nos pés de goiaba, brincava de bola, de tudo que só tinha ela de mulher, mas um ambiente muito, muito agradável, de paz, de tranquilidade. Então é em Deus que temos que edificar o nosso lar. Impressionante que a minha família, meu pai e a minha mãe, não conhecia Jesus nesse sentido de evangélico, mas havia temor de Deus na minha casa, havia respeito pelas coisas do Senhor nosso Deus. Então o lar sem sombras, esse lar de tranquilidade aqui, é um lar aonde, sem dúvida nenhuma, onde esse lar é edificado em Deus e edificado também por Deus. É um lar onde o amor de Deus reina, onde há amor há bênção, aonde há ódio há maldição, aonde há amor, ali há vida, aonde há ódio, onde há contendas, ali há morte. O Salmo 133, que descreve o povo de Deus, diz: ó, quão bom e quão suave, quão agradável é viver os irmãos unidos em união. Diz que é como óleo sobre a cabeça, um óleo precioso sobre a cabeça, e a cabeça de Arão, que desce para a sua barba, que desce para a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E o salmista diz que ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde há amor, aonde há união, Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida. Aonde há desunião, onde há ódio, onde há contendas, ali há maldição, ali há morte, ali não há vida. Então o lar sem sombra, esse lar aonde há, sem dúvida nenhuma, este amor. O amor reina. É o amor, sem dúvida nenhuma, que dá a sustentação para o lar. Capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 8, o apóstolo diz: o amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, mas o amor não. Quando este amor de Deus é derramado no coração das pessoas, então este lar, ele permanece. Por isso o apóstolo São Paulo, no livro de Colossenses, ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Ele diz que é o vínculo da perfeição. O amor é este vínculo, essa cola, é isso que amarra o lar, e amarra de maneira tão forte, conforme diz o teólogo, que nem o diabo é capaz de desatá-lo. Esse amor de Deus amarra a família, esse amor de Deus une a família de tal maneira que absolutamente nada neste mundo
é capaz de desatar, quebrar esta cola do amor, este vínculo maravilhoso do amor. Daí o poeta cantou dizendo que tudo é belo em derredor, com amor no lar. A alegria em cada flor, com amor no lar. Tudo é bonito, tudo é belo, com amor no lar. Alegria em tudo, quando há amor no lar. Às vezes até aquelas coisas difíceis que acontecem, torna-se um momento de riso, de alegria, quando há amor no lar. Eu vi isso muitas vezes acontecer na minha casa, na minha família. Quando há este amor, tudo fica bonito. Até aquelas coisas que parecem desagradável, meia constrangedora, mas Deus redunda aquilo em bênçãos, porque ali há esse amor maravilhoso neste lar. Um lar sem sombras é um lugar onde o espírito do perdão, o espírito da compreensão está sempre presente. A amargura, o ressentimento, o ódio é algo terrível, meus queridos, em qualquer relacionamento. Mas dentro de casa, na família, isso torna-se muito mais grave, mais sério. Se não existir ali o espírito do perdão, o espírito da compreensão, da bondade dentro do lar da família, então vai sem dúvida nenhuma estragar aquele ambiente, azedar aquele ambiente. Gosto da expressão do apóstolo São Pedro, quando ele diz: acima de tudo, porém, ele diz: tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor dá a graça de cobrir multidão de pecados, multidão de defeitos. Eu estava dizendo hoje pela manhã, quando nós amamos realmente de coração, nós não ficamos simplesmente observando e enfatizando os defeitos das pessoas. Nós olhamos aquilo que elas têm de bonito, aquilo que elas têm de bom. Mas quando o amor vai esfriando, as pessoas só vão vendo defeito nas pessoas. Eu disse pela manhã, eu fico muito preocupado quando chega alguém, por exemplo, no meu escritório para conversar comigo, às vezes um esposo, às vezes uma esposa, e só cita os defeitos do cônjuge. E eu fico pensando, está faltando o amor no coração desta pessoa para com o cônjuge. Ela não consegue ver mais nada de bom no seu cônjuge. Ela consegue só ver defeitos, só consegue ver pecados. Isso é muito sério, meu querido. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de você, enchendo o seu coração de amor para com a sua casa, para você ver coisas bonitas no cônjuge, para você ver coisas bonitas no seu filho, na sua filha, nos seus familiares. O amor tem essa graça maravilhosa de produzir esse espírito de compreensão, esse espírito de perdão dentro de casa, dentro do lar. O lugar, sem dúvida nenhuma, que o lar é o lugar onde nós mais precisamos, tanto de perdoar, como de sermos perdoados. Nós precisamos muito de perdão. Às vezes no nosso relacionamento, no ambiente de trabalho e outros relacionamentos. Mas aonde mais nós precisamos de perdão é dentro de casa. Tanto de perdoar, como de ser perdoado. E a falta desse espírito de perdão dentro de casa vai realmente tirando essa tranquilidade do lar, da família. E a sombra, a escuridão vai entrando no coração das pessoas. O nosso Deus é luz. Um lar sem sombras, onde a luz de Deus está presente. Essa luz que dissipa as trevas do ódio, da contenda, da amargura, do ressentimento, e que dá essa graça maravilhosa para esse espírito de compreensão, esse espírito de perdão. Então, como isso é importante dentro do lar, da família, esse espírito de perdão. Quantos lares, centenas, milhares e milhares, têm sido destruída pela falta de disposição em perdoar, em perdoar.
gente que guarda ressentimentos, mágoas e mágoas há tanto tempo, né? De vez em quando pessoas chegam para mim e dizem: pastor, agora o meu lar foi destruído. A última gota que faltava veio agora, transbordou tudo. Pessoas foram deixando acumular ressentimento, ódio, contendas, desavenças, tantas coisas, e chega um momento que aquilo transborda. Transbordou por quê? Porque não houve perdão. Foi enchendo, foi enchendo. As pessoas vão acumulando tudo aquilo. Deus tem me dado uma graça muito especial de esquecer qualquer ofensa que as pessoas fazem comigo. A pessoa faz uma coisa e eu entristeço. Dentro de um mês eu nem lembro mais daquilo, irmãos. É uma graça, mas Deus tem me dado esta bênção de maneira muito, muito especial. Aleluia, Deus Senhor. Alguém fala comigo. Mas eu nem lembrava mais daquilo. Mas o amor tem essa capacidade, meus queridos irmãos, aleluias, de esquecer. Deus, quando nós cremos nele, ele lança os nossos pecados, diz a Bíblia, lá na profundeza do mar. Não leva mais aquilo em conta. Como é importante esse espírito de perdão, a capacidade de perdoar, a capacidade de oferecer perdão, a capacidade de buscar esse perdão do outro. Isso é fundamental num lar sem sombras. Nós precisamos buscar isto para a nossa casa. A esperança, a esperança. Se houver esse espírito de perdão, aleluia, a paz, a harmonia, a alegria pode voltar na sua casa, no seu lar. Um lar sem sombras é onde há profundo respeito para com as outras pessoas do lar, nos relacionamentos. Como é importante essa questão do respeito. Gosto muito das palavras do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18 até o 21. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, com álcool, no qual há contenda, dissensões, mas ele diz: mas enchei-vos do Espírito Santo, eles falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. E ele termina dizendo: sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo Jesus. Se submetendo uns aos outros, neste temor de Cristo Jesus. É esse respeito no relacionamento com as pessoas. Como é importante essa atitude de respeito para com o esposo, para com a esposa, para com os pais. Os filhos devem respeitar os pais, mas é impressionante e importante quando os filhos, os pais também, têm consideração para com os filhos e trata com dignidade, trata com respeito, trata com essa doçura, às vezes mesmo numa repreensão, mas aquele outro tem que perceber que o pai ama o filho, que o pai tem profundo interesse pelo filho, respeito pelo filho. Quando perde-se o respeito nos relacionamentos, meu querido irmão, como diz o mineiro lá do interior, a vaca foi para o brejo. Quando perdemos o respeito no relacionamento com as pessoas, eu já conversei com umas pessoas que eu tentei ajudar, e quando eu percebi atitude de desrespeito, eu fico desanimado. Eu disse: não tem esperança para esta família, para este lar. Infelizmente, dentro de pouco tempo, eu tenho presenciado separação, divórcio, porque quando se perde o respeito no relacionamento com o outro, meu irmão, tudo está perdido, tudo está perdido, muito sério. Então, a não ser que haja um milagre de Deus, milagre do reconhecimento, o milagre de pedir perdão, o milagre de oferecer perdão, senão a coisa vai ficar muito, muito séria, sem dúvida nenhuma. Um lar sem sombras é um lar que se dedica a Deus, que se dedica ao reino de Deus. Quanto bonito as palavras de Mateus, Jesus em Mateus 6,33, quando ele diz: buscai em primeiro plano, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
quando dedicamos a nossa vida a Deus, quando somos aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, como diz o Salmo 128, tudo irá bem. Será uma pessoa feliz, a pessoa que ama a Deus, a pessoa que teme a Deus, a pessoa que procura obedecer ao Senhor nosso Deus. Ele é um bem-aventurado, ele é um feliz, quando ele se dedica a sua vida a Deus, quando você se dedica ao reino de Deus, quando ele busca em primeiro lugar este reino de Deus e a justiça. Deus é poderoso para acrescentar as outras coisas e dar a bênção dentro de casa. Eu já vi tantas palestras sobre famílias, algumas boas, algumas nem tão boas assim, e algumas que me deixou preocupado. Eu fui uma vez, muitos anos atrás, acho que eu tinha mais ou menos uns 5 anos de casados. Eu faço parte do Conselho de Pastores aqui de Brasília, desde 76, o conselho nasceu pouco tempo. A minha carteira eu guardo, que ela é a 035, só tinha 35 pessoas na minha frente como parte do Conselho de Pastores. E eu me lembro que naquela época o presidente do Conselho de Pastores, ele resolveu fazer um trabalho sobre famílias e convidar um pregador bastante famoso para ministrar os pastores, para as esposas, para a família dos pastores. Eu me lembro que aquele homem, muito bem educado, bem preparado, mas ele falou sobre o lar, aquilo que dá sustentação ao lar. Ele diz: olha, se você quer ver um lar feliz, você tira pelo menos um final de semana por mês, para você ir com a churrascaria, com a sua esposa, dar uma refeição boa lá para ela, um momento a sós. Eu pensei, meu Deus, eu não dava para comer nem num serve-serve, quanto mais ir para uma churrascaria. Não tinha dinheiro para nada, pobre, ganhando 2 salários mínimos. E ele diz: olha, uma vez por ano, então eu faço uma viagem com a minha esposa, só eu e minha esposa, um mês. Nós vamos para a Europa e passamos um mês na Europa. Eu nem sabia quase o que era Europa. Irmãos, eu disse: meu Deus, eu não saía nem de Brasília, de Goiás, e para a Europa. E ele falou tantas coisas ali, e eu saí deprimido daquela reunião. Diz: eu estou frito, meu lar vai ser destruído. E pior que mineiro, para levar a esposa numa churrascaria, já é um milagre, mesmo tem dinheiro, agora não tendo dinheiro, daí a coisa complica muito, né? Mas eu fui para casa, fiquei pensando naquilo e tal, e aquele pastor, infelizmente, ele teve tantos problemas na vida dele, escândalo. Eu disse: então não é isso que segura o lar, não. Isso são apenas, meus queridos irmãos, acessórios. Acessório pode ser muito bom no carro, pode enfeitar, mas o importante no carro é ter combustível nele para ele andar, certo? E o motor funcionar. E esse combustível da família, meu irmão, é amor a Deus, é amor à palavra do Senhor, é edificar o lar em Deus, é respeito, é compreensão, é espírito de perdão. Estes acessórios podem embelezar, podem trazer momentos de alegria, mas não é isso que sustenta. Se fosse isso, não existia divórcio entre os ricos. Rico pode ir para a Europa não apenas uma vez por ano, tem rico que pode ir todo mês para a Europa se quiser. Tem rico que se quiser comer no restaurante todos os dias, pode comer em churrascaria das melhores se quiser. E os ricos também separam, divorciam também, porque não é isso que vai segurar uma família. O lar sem sombras é este lar que é edificado por Deus, que reconhece a importância de Deus, da bênção de Deus, da sustentação de Deus, da provisão de Deus na sua casa. Este lar aonde o amor de Deus reina no coração das pessoas, o amor puro, o amor de 1 Coríntios capítulo 13, o amor, conforme diz o texto, que tudo crê, o amor que não se ufana, que não se ensoberbece, o amor que não se conduz de maneira inconveniente, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta, diz o belo texto lá de Coríntios 13. É isso que vai dar a sustentação do lar. É um lar onde as pessoas têm essa graça de Deus, aprenderam com Deus a ser misericordiosas, aprenderam com Deus a perdoar,
aprenderam com Deus a se humilhar e, se preciso, pedir perdão também. É isso que vai sustentar o lar, a família. Este lar onde há profundo respeito pelas pessoas, que entende que o segundo mandamento da lei de Deus é amar o próximo como a si mesmo. E não tem alguém tão próximo de você como seu cônjuge, que dorme com você todo dia na mesma cama. Infelizmente, alguns já dormem em cama separada. Eu tenho 35 anos de casado, eu nunca dormi fora da minha cama. E graças a Deus que a esposa também nunca saiu. Amém? Às vezes, nós dormimos alguma vez um virado por outro, certo? Não demos conta de consertar as coisas antes do sol se pôr, mas nunca saímos da cama, não chegamos nesse extremo. E graças a Deus sempre teve a reconciliação, a alegria, o espírito do perdão dentro de casa, dentro do lar, meus queridos irmãos. Isto é, sem dúvida nenhuma, fundamental, porque daí a importância do respeito. As pessoas estão brincando com essa questão de casamento hoje. Enquanto isso estava apenas no mundo, já era desagradável, mas vai entrando dentro da igreja, e crentes falam em separação, falam em divórcio, como se fosse uma coisa normal. Esquece que o Senhor Jesus é que afirmou: aquilo que Deus uniu, os homens não podem separar, de maneira alguma. Se escandalizou tanto os discípulos de Jesus que disseram: sendo assim é bom que a pessoa não se casa. Jesus disse: se tiver de Deus esse dom, tudo bem, mas o casamento não é simplesmente um contrato. O casamento é uma aliança que perdura até que a morte o separe. Um lar sem sombras é esse lar então dedicado a Cristo. Mas o lar sem sombras é um lar onde há o espírito da fidelidade. O nosso Deus é um Deus fiel, e nós precisamos aprender com Deus esse espírito de fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade ao cônjuge, fidelidade aos pais, fidelidade aos filhos, fidelidade à sua família. Eu gosto muito de pensar nessa palavra lar e no acróstico dessa palavra, uma palavrinha com 3 letras, 2 consoantes e uma vogal. Lar. O L fala exatamente da lealdade, da fidelidade que precisa existir. Fidelidade conjugal, fidelidade sexual, fidelidade ao cônjuge. A infidelidade quebra este lar, a ponto de Jesus Cristo abrir uma exceção para o divórcio, só uma, por causa da imoralidade sexual. Quando o indivíduo quebra esta aliança e vive agora uma vida de imoralidade, daí não dá para viver mais junto, porque quebrou esta aliança. Eu acredito que quando há uma infidelidade, ainda é melhor o perdão, é melhor a restauração, mas quando a pessoa vive, conforme diz o texto grego, é porneia a palavra lá, e essa palavra porneia significa imoralidade sexual. Daí está quebrando esta aliança aí. A fidelidade é importante, mas não é apenas a fidelidade sexual, mas a fidelidade em todos os sentidos, de ser o mais honesto com a pessoa, nada de mentira, nada de engano. Isso é desagradável, a transparência nesse relacionamento então importante. E o lar fala, o L fala desta lealdade. O A, sem dúvida nenhuma, fala da importância do amor dentro de casa da família. E o L fala a importância do respeito. Se não existir lealdade, se não existir amor e se não existir respeito, esse lar está arruinado, ou está no caminho de ser arruinado. Mas o nosso Deus é um Deus gracioso. Segundo o Salmo de número 119, a lei do Senhor é capaz de restaurar a nossa alma. E quando uma alma é restaurada, quando uma vida é restaurada, o lar também pode ser restaurado. Aleluia. Deus é o Deus da restauração. Amém? Ele é capaz de restaurar. Ele
Ele é capaz de restaurar vidas, Ele é capaz de restaurar relacionamentos, Ele é capaz de restaurar famílias, Ele é capaz de operar esse milagre maravilhoso. E nós temos que buscar isto do Senhor nosso Deus. Sem dúvida que este lar sem sombras é este lar que é edificado por Deus e em Deus. Este lar sem sombra é um lar onde o amor de Deus reina e impera. Este lar sem sombras é um lar onde é o espírito do perdão, da compreensão. Este lar sem sombra é um lar de fidelidade e respeito. Mas se porventura coisas inimigos têm entrado no seu lar, a esperança em Cristo Jesus. Estava falando numa reunião de casais ontem, numa igreja batista, lá em Recanto das Emas. Muita gente, vários casais, pessoas bem simples ali, mas achei tão bonito, tantos casais ali naquela igreja, eles me ouviram muito atentamente ali naquela exposição da palavra de Deus, e eu dizia para aqueles casais, olha, nada é mais precioso aqui nesse mundo do que o seu lar, a sua família. Eu contei uma história triste que eu presenciei quando estava pastoreando em Taguatinga. Tinha um homem naquela igreja, um presbítero da igreja, era um crente fervoroso, gostava de evangelizar, me convidava para evangelizar. Esse homem já estava mais ou menos com uns 45 anos, filha já casada, e aquele homem se engraçou com uma mulher no trabalho, uma mulher de mais ou menos uns 25 anos, a esposa dele devia ter uns 45, e ele ficou iludido com aquela mulher. E a esposa me procurou, compartilhou. Então eu procurei aquele homem, era um homem muito sincero. Eu disse, olha irmão, citei o nome dele, fiquei sabendo de sua esposa, eu gostaria de saber se isso é verdade ou se não é verdade. Ele disse, não pastor, é verdade mesmo. Eu estou com esse relacionamento. Disse, meu irmão, você não pode continuar, sua esposa te ama, sua família, que exemplo é para sua filha, suas filhas, casada, que exemplo para os seus genros que você está dando, por favor, sai desse relacionamento. Ele disse, eu vou pensar, mas continuou. Eu chamei uma segunda vez, conversei com ele, e uma terceira vez, quando eu fui conversar com aquele senhor, ele diz assim, pastor, eu tenho muito respeito pelo senhor, eu gosto do senhor, eu vejo que o senhor é um homem sério, mas eu não quero conversar mais com o senhor neste assunto. Eu não vou deixar esse relacionamento. E eu quero pedir, o senhor domingo de manhã, o senhor comunica à igreja que eu estou desligando da igreja. Eu não sou mais crente, disse ele. Eu não sou mais evangélico. Mas aquilo me deixou tão triste. Meu Deus, que coisa. No domingo eu tive que fazer o que ele havia pedido, comuniquei à igreja o desligamento que ele havia pedido. E aquele homem ficou naquele relacionamento. Aquele homem teve uma doença, e o que aconteceu? Aquela mulher abandonou. Sabe quem é que cuidou desse indivíduo? A esposa. Eu fiz o sepultamento dele alguns anos atrás. Ainda bem que ele reconciliou, voltou para Jesus, para a igreja. Mas quem cuidou foi a esposa verdadeira. Irmãos, não tem nada mais precioso nesse mundo que o seu lar, a sua família. Quem é que vai estar com você lá no momento de luta, se você sofre um derrame, um acidente, fica doente? É a tua mulher, é o teu marido, são os teus filhos, eles que vão cuidar de você, que vai ter interesse. Tem um irmão meu que faleceu alguns anos atrás, e eu gosto muito desta minha cunhada, chamo ela de Dorinha, adora, mas como ela cuidou bem do meu irmão. Meu irmão deu muito problema para ele, meu irmão foi alcoólatra, foi o alcoolismo que levou ele à morte, eu acho, um tumor aqui, parou de beber faz uns 2 anos, mas a consequência do álcool na família, os filhos sofreram muito, mas todo dia a esposa e os filhos estavam ali no hospital, passava a noite inteira, muito sofrimento teve o meu irmão antes de morrer, mas a família estava ali, e é um vínculo tão grande. Todo ano, quando meu pai faz aniversário, então a minha cunhada vai lá, não casou novamente, não quis casar, mas ela está presente com a gente. Essa consideração, família, quando há essa união de casamento, agora quando essa coisa é feita fora do propósito de Deus, é adultério,
paixão vai embora. Quando vem a chuva, quando vem a tempestade, quando vem os ventos, quando os rios se transbordam, isso desaparece. A paixão não segura, mas o amor segura. O amor segura. Então invista na sua casa, na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos, porque você não tem nada de tão precioso neste mundo como a família. É um feliz, é um bem-aventurado aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos e tem uma família. Tem uma esposa no interior da casa que é como uma videira. Tem filhos que são como rebentos da oliveira. Bênção de Deus na casa, bênção de Deus na família. Que o espírito da fidelidade, da lealdade esteja presente no seu lar. Que o amor de Deus, que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, esteja na sua vida e para com a sua família. E que este respeito, esta consideração faça parte do seu lar, da sua família, para que você possa possuir um lar tranquilo, um lar sem sombras. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Como eu disse, se o seu lar é um lar tranquilo, é um lar sem sombras, glorifique a Deus, porque é Deus que está edificando o seu lar. Se porventura tem havido problemas sérios no seu lar, e você tem quebrado alguns desses princípios de Deus, o nosso Deus é gracioso, é o Deus que restaura. Ele restaura a alma, Ele restaura a vida, Ele restaura famílias, Ele restaura relacionamentos, Ele é poderoso para operar milagres de transformação. E nós vamos orar agora, em nome de Jesus.